Opa, estamos gravando. Muito boa noite. Estou aqui direto de Maceió, no estado de Alagoas, participando do Congresso de Química, mas muito feliz de estar de novo me encontrando com vocês, para que a gente possa falar um pouco da nossa disciplina, né? Dar continuidade. E hoje a gente vai falar sobre os intermediários de reação. Então, perto aqui é o assunto da unidade 2. Bom, os tópicos desta aula serão os carbocátions, vou falar dos radicais e dos carbânions. Vocês poderiam perguntar, professor, existem outros intermediários? Existem, bastante, né, na química orgânica. Mas esses são os mais comuns, ok? Então, vamos começar pelos carbocátions, né? Como o próprio nome sugere, todo cátion, né, são átomos que possuem carga, o quê, gente? Carga positiva. Então, carbocátion é um carbono que tem carga positiva. Os íons clássicos são os íons carbênio, eles são trivalentes, ou tricoordenados, né? O CH3+, né? Então, ele é trivalente, está se ligando com 3 hidrogênios, e é uma carga positiva, perdeu elétrons, por isso ele é um carbocátio. Então, a geometria desse carbocátio, lembra lá que eu falei que os átomos procuram se arranjar de tal forma no espaço, de tal modo eu tenho a menor repulsão possível entre as nuvens eletrônicas. Então, se a gente comparar com o triboro, né, trimetila, né, tem boro trimetila aqui, como carbono, vocês podem perceber que eles têm uma geometria muito parecida, né? Eu posso comparar aqui esse carbono trimetilado ou esse boro trimetilado, eles têm basicamente a mesma geometria, né? Uma geometria planar, tá? E temos os não clássicos, né? Que são os hipercoordenados. Olha só, gente, a gente aprende desde lá do ensino médio, né? Que o carbono é tetravalente, ou seja, ele faz 4 ligações. Mas existem os íons que são não clássicos, que a gente chama de carbônio, que são pentacoordenados ou hipercoordenados. Mas isso é numa situação muito especial. A gente não vai tratar desses intermediários aqui, ok? A gente vai falar dos intermediários clássicos, que são os carbocátios, que são chamados de carbênio, ou seja, os tricoordenados, ok? Bom, como é que se forma um carbocátio? A primeira pergunta que vem na nossa cabeça, como é que eles são formados? Existem 2 tipos de ruptura, de quebra de ligação. Existe a ruptura que a gente chama homolítica e a heterolítica. No caso da homolítica, a gente vai ver lá na frente, dão origem aos radicais livres, enquanto que uma cisão heterolítica dela vai dar origem aos carbocátios, aos íons, na verdade, o cátio e o íon, né? Muito embora a gente está interessado aqui no carbocátio, no carbono com carga positiva. Como é que ele ficou com carga positiva e por que essa ruptura é heterolítica? Por quê? Porque B, quando essa ligação se quebra, leva o par de elétrons. Olha só, se B leva o par de elétrons, B vai ficar com carga negativa. E se o carbono perdeu esse par de elétrons, o carbono ficou com carga, o que, gente? Com carga positiva, certo? Uma reação de ionização direta, certo? Formação de íons, cátions e ânions. Cátions são espécies com carga positiva, enquanto que ânions são espécies com carga negativa. Então, um próton ou outra espécie positiva se coordenam a um sistema insaturado. Pode acontecer isso também, ó. Eu tenho aqui uma dupla ligação. Essa dupla ligação, ela pode atacar esse hidrogênio, esse próton, deslocando essa ligação HBr para o bromo. Então, o bromo vai ficar com carga negativa e tem o nosso ânion, né? E aí eu tenho o nosso, né, carbono tricoordenado, fazendo 1, 2, 3 ligações. É um carbênio clássico, né? Como ele está positivado, dizemos que ele é um carbocátio.
Ah, professor, como é que ele ficou positivo? Porque essa ligação pi, né, ligação dupla, ela foi usada para fazer a ligação com o hidrogênio, né, com o nosso próton, né? E aí eu fiquei com carbono com deficiência de elétrons, ok? Então, é uma outra forma de se formar um carbocato. Essas reações aqui, ó, a gente vai ver mais na frente no nosso curso, são as reações de alceno, reações de adição. A gente vai ver os três tipos de reação. Reação de adição, reação de substituição e reação de eliminação, ok? Pronto. Com relação à estrutura e à estabilidade dos carbocátios, será que os carbocátios são espécies estáveis, né, ou instáveis, né? A gente precisa avaliar isso. Eu já falei para vocês um pouco lá atrás que eu tenho uma geometria aqui SP2 desse carbono, ou seja, ele é planar, o ângulo de ligação aqui é 120 graus, e eu vou ter uma orbital P vazia. Claro que eu tenho uma orbital P vazia, perdeu os elétrons, ele ficou com carga positiva, né? Então eu tenho aí a formação do meu carbocátio. Se a gente olhar aqui, ó, essa tabelinha que eu trouxe para vocês, pessoal, essa tabelinha me diz o seguinte, ó, quanto menos energia liberar, mais estável é aquela molécula, né, ou aquele cátion, aquele ânion. Então, na química, quanto maior a energia, menor a estabilidade, né? Quanto mais energia requer aquele sistema, menos estável é ele. Então, percebam que o cátion metila, né? Cátion metila, o carbocátion metila, ele tem uma energia de 314,6, né? O cátion etila, né? Agora eu tenho 2 carbonos, a energia é um pouco menor, 276, então ele é mais estável. Esse aqui, né, já tem 249, um pouquinho mais estável. Quanto menor for a energia, né, mais estável é, certo? Então, porque eu tenho alguns valores, né, de ΔH, né, entalpia, né, em quilocaloria por mol, entalpia de formação, né, desses carbocátios, né, e suas respectivas energias, o que vai nos mostrar como é que funciona a estabilidade desses camaradas aí, ok? Professor, existe alguma coisa dentro da molécula em saber se esse carbocátio é mais estável ou não que o outro? Tem. Um dos efeitos principais que vão ajudar os carbocátios alquílicos, principalmente, é o que a gente chama de hiperconjugação. O que é essa hiperconjugação? É uma interação, gente, que acontece dessa orbital P aqui que está vazia, logicamente que ela está vazia, porque perdeu elétrons para formar o carbocátio, só que ela interage com a nuvem eletrônica de uma ligação vizinha carbono e hidrogênio. Então, essa interação com essa ligação vizinha estabiliza o carbocátio, diminui sua energia. Então, quanto mais interações esse carbocátio tem com a vizinhança, menor será a sua energia, consequentemente, mais estável será ele. Ó. Aqui eu tenho uma interação desse tipo, né? A orbital P vazia com uma ligação CH. Aqui eu tenho 2 interações, essas interações diminuem, né? Faz com que essa carga positiva aqui do carbono seja estabilizada. Olha só esse exemplo aqui mais à direita de vocês, eu tenho 3 interações, né? Ajudando a estabilizar esta carga positiva. Então, ó, quanto mais interações por hiperconjugação eu tiver, menor será a energia, consequentemente, maior será a estabilidade do nosso carbocátio, ok? Então, a gente pode dizer o seguinte, ó, com relação a isto, que um carbocátio terciário, ou seja, o que é um carbono terciário? É aquele que está ligado a 3 outros átomos de carbono. Então, se ele estiver ligado a 3 grupos alquila, esses grupos alquila vão jogar elétrons por efeito indutivo, né? Lembra que a gente falou lá no nosso curso de orgânica, dos efeitos eletrônicos, né?
Então, essa doação de elétrons aqui, essa hiperconjugação, juntamente com o efeito indutivo, vai ajudar a estabilizar essa carga. Então, o carbocátion terciário é mais estável do que um carbocátion secundário, que está ligado somente com 2 L's, né, que é hidrogênio. Então, o carbocátion terciário é mais estável do que o carbocátion secundário, que é mais estável do que o carbocátion primário, que é mais estável do que a metila, né, que é mais estável do que o cátion metila. Então, esta é a ordem, né, de estabilidade. E esse efeito indutivo, né, o que é o efeito indutivo? Vamos lembrar lá do curso de orgânica base. É o efeito que acontece nas ligações sigma. A gente tem ligação sigma e ligação pi. O efeito indutivo seria a doação ou retirada desses elétrons através de uma ligação sigma, né? Então, os elétrons do grupo alquila qualquer, né, relativamente grande e polarizável, podem ser atraídos pela carga positiva vizinha, né, que é do carbocátion, mais facilmente do que os elétrons de um átomo H. Então, o que ele está dizendo aqui? Que por efeito indutivo, eu consigo estabilizar essa carga aqui. Então, olha só, eu tenho 3 grupos estabilizando essa carga, por isso que ele é mais estável do que o secundário, que eu tenho só 2. Por isso que o secundário é mais estável do que o primário, que só tem 1. O hidrogênio, coitado, ele só tem 1 elétron, ele não consegue fazer essa interação, ele não consegue estabilizar essa carga positiva. Ok? Então, esta é a ordem, né, crescente, né, ou decrescente nesse sentido de estabilidade dos carbocátions. Ainda, outra coisa que ajuda a estabilizar o carbocátion é o que a gente chama de deslocamento de hidreto. Então, o que é esse deslocamento de hidreto? Vejam bem aqui, hidreto é quando o hidrogênio leva os elétrons. Se o hidrogênio não leva os elétrons, o que é um hidreto? É quando o hidrogênio ele deixa a molécula com a carga negativa. O que é um próton? É quando o hidrogênio deixa a molécula com carga positiva. Então, aqui eu tenho um próton, né? Um H+, e aqui eu tenho um hidreto, H-. Então, hidreto e H+, próton. Então, o que acontece? Percebam que aqui, este carboninho bem aqui, ele está ligado com hidrogênio e está ligado com o carbono. Então, esse carbono aqui, ele é um carbono primário, ele está ligado com um carbono. O que a gente falou lá atrás? A gente falou lá atrás que os carbonos primários, né, são menos estáveis do que o carbono secundário. Mas tem como esse camarada virar um carbono secundário? Tem. Se dentro da molécula houver um rearranjo, um deslocamento do hidreto, ou seja, o hidrogênio levando os elétrons, se o hidrogênio levar os elétrons e se ligar com esse carbono que está positivo, é o que a gente chama de deslocamento de hidreto, né? Este carbocátion formado agora é um carbocátion secundário, porque ele está ligado com esse carbono e está ligado com este outro carbono. Ele está ligado com este carbono, está ligado com este carbono aqui, certo? Então, agora ele é um carbocátion secundário. O que eu falei lá atrás? Os carbocátions secundários são mais estáveis do que os carbocátions primários, tá? Então, eu estou transformando um carbocátion primário num carbocátion secundário por deslocamento de hidreto. Professor, por que a molécula faz isso? A molécula faz isso para ficar mais estável. Beleza, então, como eu falei para vocês, eu tenho esse deslocamento de hidreto que vai gerar um carbocátion secundário que é mais estável do que um carbocátion primário. Professor, pode haver deslocamento de metila ou deslocamento de alquil? Pode, Percebam que este carbono aqui, ele é um carbono primário. Este carbono está ligado com este carbono aqui. Se esta metila, né,
migrar para cá, levando os seus elétrons, estou destacando bem o par de elétrons, levando os elétrons, né? Essa metila migrar. Este carbocátio, que era primário, vai se transformar num carbocátio terciário. Olha só. Por que esse carbocátio é terciário? Porque ele está ligado com este carbono, ele está ligado com este carbono, e está ligado com este carbono aqui. Ele está ligado com 3 átomos de carbono, então ele é um carbocátio terciário. O que eu falei agora há pouco sobre os carbocátios terciários? Olha só o carbocátio terciário aqui. Esse aqui está ligado com um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Esse aqui é terciário. Os terciários são os mais estáveis, né? Então, pode haver um deslocamento de metila para tornar esse carbocátio primário, que é menos estável, formar um carbocátio terciário, que é um carbocátio mais estável. Certo? Então, pode haver um deslocamento de hidrogênio na forma de hidreto, ou pode ter um deslocamento de grupo alquila, levando também os seus elétrons. Tá, e carbocátions alílicos e benzílicos, né? Bom, vamos começar aqui pelos benzílicos. Benzílicos tem que ter o grupamento, né? O anel benzênico aqui. O que vai acontecer aqui? Ó? Imagine se essa ligação carbono e cloro for quebrada, né? E o cloro levar os elétrons. Se o cloro levar os elétrons, o cloro vai ficar com carga o quê, gente? Negativa. E o carbono vai ficar com carga o quê, gente? Positiva. Tá bem aqui. Carga positiva. Bom, assim como tem o efeito indutivo, que eu mostrei para vocês que é um efeito da ligação simples, né, de doação ou retirada de elétrons, mas a ligação sigma, eu tenho o efeito de ressonância, que é um efeito da ligação dupla, que é a deslocalização eletrônica. Então, essa dupla aqui, quando vê esse carbono positivo, ela vai para lá para estabilizar. Então, esse carbono aqui fica, essa ligação, que era uma ligação simples, se transforma em uma ligação dupla. Esse carbono que perdeu os elétrons, ele fica positivado. Essa ligação vem para cá, deixando essa posição positiva, essa ligação vem para cá, deixando essa posição positiva, ou seja, eu tenho ressonância, né? Deslocalização eletrônica. E isso ajuda a estabilizar o carbocátio. Né? Percebam que eu estou distribuindo a carga positiva pela molécula inteira. Por deslocalização eletrônica, ajuda a estabilizar, né, o meu carbocátio. A mesma coisa quando eu tenho um carbocátio alílico, que é aqui o grupo vinil ou alil. O que acontece? Novamente, o cloro pode romper essa ligação, levando os elétrons. Quando ele leva os elétrons, ele fica com carga negativa, né? Se ele fica com carga negativa, o carbono fica com carga o quê, gente? Positiva. Também que o carbono tem carga positiva. O que está perto desse carbono com carga positiva? Uma ligação dupla. Essa ligação dupla pode vir para cá, para, né, eliminar essa carga positiva, mas esse outro carbono aqui que perdeu elétrons vai ficar com carga positiva. Então, ou seja, é como se eu distribuísse a carga positiva formada aqui, ó, como se eu distribuísse para esses 2 carbonos. Ora, se eu consigo distribuir as minhas deficiências de elétrons para 2, 3, 4 carbonos, eu estou aumentando a minha estabilidade. Eu estou ficando mais estável, eu consigo dividir esse meu prejuízo eletrônico com outros colegas dentro da molécula. Então, isso me deixa mais estável. Não é isso? Quem dera que a gente pudesse, na vida real, né, dividir os nossos prejuízos para 3, 4, 5, 10 pessoas. Né? Isso seria muito bom. Tá. E aí, grupos doadores de elétrons, né, em orto e para, né, lembrando as posições orto e para, né, as posições 1, 2, 3, 1, 4. Por que essa posição aqui é para? Esse aqui é o carbono 1, esse aqui é o carbono 1, deixa eu tentar desenhar. Esse aqui é o carbono 2, esse aqui é o carbono 3, esse aqui é o carbono 4. Tá? Esse aqui seria o carbono 5, esse aqui é o carbono 6. Mas, enfim, as posições no anel aromático, as posições 1, 2, são as posições orto.
né? Tem aqui as posições orto. Orto. A posição 1, 3 é a posição meta e a posição 1, 4 é a posição orto. Bom, então, grupos doadores de elétrons em orto e para vão estabilizar o carbocátio. Esse grupo aqui está doando elétrons, né? Se eu tenho aqui um grupo aqui em para, né? Elétrons, esse oxigênio aqui, ó. Esse oxigênio aqui tem par de elétrons, né? Tem esse parzinho de elétrons. Esses elétrons e ajudar a estabilizar o carbocátio. Isso. Olha só como eu consigo dividir essa carga que estava aqui, consigo dividir essa carga pela molécula inteira, né? Então, isso ajuda a estabilizar o nível. Efeito de heteroátomos, tá? Também nosso primeiro semestre, né? No final do ano passado. O que é um heteroátomo? São átomos diferentes de carbono e hidrogênio. Então, existem, né, heteroátomos, por exemplo, que fluoros, né? Flúor tem 7 elétrons na última camada, então esses elétrons aqui, o flúor, né, ajudam a estabilizar essa carga. Por que esse aqui é o mais estável? Aqui está em ordem decrescente, né? Nesse sentido, em ordem decrescente, esse aqui é o mais estável. Aqui seria de se esperar que esses 3 aqui estabilizassem mais, mas nesse caso aqui, eu tenho 3 flúor, e não tem um átomo de hidrogênio ligado com essa nuvem eletrônica dos hidrogênios ligados com carbono, esses flúor fazem tirar ainda mais elétrons do carbono. Eles fazem puxar, né? A densidade elétrica eles deixam menos estável de carbocátio. A metil, que a gente já viu, ela é pouco estável, porque ela não tem nada, né? Os hidrogênios não conseguem, né, jogar elétrons para estabilizar essa carga positiva. Ok? Os carbocários aromáticos, né? A presença de heteroátomo com pares de elétrons, todos esses camaradas aqui têm pares de elétrons. Aqui tem um par de elétrons, nitrogênio, oxigênio tem 2 pares de elétrons, né? Os halogênios têm 3 pares de elétrons, então eles vão incrementar a estabilidade de carbocátios adjacentes, que, né, estão logo do lado deles. E carbocátios aromáticos, né? Então, alguns cátions com sistemas planos, né, e conjugação eletrônica cíclica, que obedece à regra de Huckel, cabe a vocês dar uma revisadinha nessa regra de Huckel. A regra de Huckel vai me dizer se o composto é ou não aromático, né, se for 4N mais 2 igual ao número de elétrons pi, se N for um número inteiro, significa que o composto é aromático, se for um número fracionado ou zero, significa que é um composto não aromático. Então, recomendo que vocês dêem uma lidazinha na regra de Huckel para vocês entenderem a questão da aromaticidade, que é livro de química orgânica, lá do ensino médio, livro 3, que é o livro de química orgânica, dê uma olhadinha lá que vocês vão encontrar. Depois, se você buscar um livro a nível superior, aprofundando sobre a questão de aromaticidade. Então, eles apresentam uma estabilidade elevada, devido à ressonância, né? Eles têm uma estabilidade, né, devido, né, à ressonância, quando eles são aromáticos, ok? Carbocátios com hibridação sp2. Então, os carbocátios com hibridação sp2, eles são menos estáveis são menos estáveis que os carbocátios com hibridação sp2 devido ao maior caráter S, mais eletronegativo. Essa aqui está, eu acho que aqui está, deve ser sp3, tá bom? sp3, tá? Digitei errado. Devido ao maior caráter S, né? Mais eletronegativo do orbital. Então, o que acontece? Ó? Como esse camarada aqui, ele é o sp2, né? Ele é sp2 carbono, ele tem uma dupla ligação, ele é mais eletronegativo. Se ele é mais eletronegativo, ele fica mais incomodado de ter uma carga positiva. Por isso que ele é menos estável. Enquanto que esse camaradinho aqui, que ele é um sp3 clássico, né? A hibridação dele, ele é menos eletronegativo, então ele meio que aceita melhor essa carga positiva, por isso ele é mais estável.
Olha os valores de energia, 274, né? Do outro 287, esse daqui 314. O que eu falei para vocês no início da aula? Quanto maior for a energia, menos estável é o meu carbocátion, ok? O orbital vazio, né? Ele mantém a hibridação sp2 e como é perpendicular ao sistema aqui do benzeno, a estabilização por ressonância. Então, ó, esse orbital vazio aqui, ó, ele não consegue entrar em ressonância, né, com um carbono sp2. Por isso, aqui eu não vou ter deslocalização eletrônica, eu não vou ter ressonância. Eles estão em planos diferentes. Para ter ressonância, eles precisam estar no mesmo plano. Então, esse camarada aqui não tem estabilização por ressonância. Bom, os carbocates com hibridação sp2 têm geometria trigonal plana, sim, que é a geometria do sp2, a gente viu desde o primeiro curso, e fatores estruturais que dificultam essa geometria desestabilizam o carbocátion. Por exemplo, esse camarada aqui, ele é sp3, né? Ele é um sp3, a hibridação desse carbono. Se ele perder o X para ficar com carga positiva, ele ficaria sp2. Mas como eu tenho aqui um biciclo, eu tenho 2 ciclos, né? Então, esses fatores estruturais, o fato de eu estar em um ciclo, né, de eu ter um biciclo, vai dificultar, né? Então, aí vai desestabilizar o carboidrato. Então, praticamente ele não vai ionizar. Essa ligação aqui não vai quebrar, porque por fatores estruturais, isso deixa a molécula muito menos estável. Mas se eu preparar essa solução superácida a menos 78 graus, eu tenho uma estabilização adicional devido aos anéis ciclopropano. Os anéis ciclopropano são esses aqui, ó. 1, 2, 3 ciclopropano. A gente viu lá os heterociclos na unidade 1. Então, é como se fossem esses 3 grupos R, que eu falei no começo da aula, como se fosse 3 grupos R, né? De certa forma, jogando elétrons para estabilizar, né, essa carga positiva, deixando ele mais estável. Certo? É efeito indutivo. Por isso aqui é possível ionizar. Aqui eu não tenho isso, que eu tenho só 2 ciclos, né? Esses ciclos, esses fatores estruturais não permitem a ionização. Beleza? Gente, então, em linhas gerais, era isso de carbocátions, né? Que vocês precisam entender para a gente entender as reações que a gente vai ver na unidade 3, né? Então, era isso de carbocátions. Vamos passar agora para o segundo, né? O segundo grupo de intermediários de reação, que são os radicais, né? Bom, a gente viu que os carbocátions possuem geometria sp2, né? Enquanto os radicais, eles vão ter uma estrutura, uma geometria variável entre sp2 e piramidal, que é sp3, né? Eles vão ficar ali numa fronteira entre sp2 e sp3. Vou explicar o porquê. Então, tá aqui, ó, ele parece aqui que é um sp2, né? A estrutura parecida com o carbocátio, que a gente viu agora há pouco, mas ele pode estar na forma também piramidal, né? sp3. Pessoal, quando é que ele prefere uma ou outra forma? Bom, ele vai preferir uma ou outra forma, dependendo com quem ele vai se associar, com quem ele vai se ligar, mas ele vai preferir sempre ficar numa forma mais estável, ok? Então, ele vai preferir uma das formas, dependendo com quem ele vai reagir. A maioria dos radicais livres são espécies muito reativas, eles têm tempo de vida curto, né? Então, na ausência de outras espécies reativas, eles se autodestroem por dimerização ou desproporção. O que é dimerização? Um radical vai se juntar com outro radical formando uma ligação. Então, eles vão se autodestruir, ó. Eles vão se desfazer, eles vão se ligar. Eu não tenho aqui mais a formação de radicais. Olha o que acontece aqui também. Eu tenho 2 moléculas CH3 e CH2. Então, essas 2 moléculas se juntam, né? E formam aí CH3, CH3 ou
CH2, CH2, dependendo se fizer uma dupla ligação ou se perder um átomo de hidrogênio. Mas o certo é que eles vão se autodestruir, os radicais. Eles têm tempo de vida muito curto, de via de regra. Alguns têm tempo de vida um pouco maior, inclusive são os que são mais danosos para nós, seres humanos, esses radicais livres no nosso organismo. Bom, mas como é que é formado? Como é que é formado um radical livre? Ele é formado a partir de uma cisão homolítica. Lembra que os carbocatos, eu falei que eles eram formados a partir de uma cisão heterolítica, ou seja, um dos átomos fica com um par de elétrons. Aqui nos radicais, cada átomo fica com seu elétron. Por isso que essa cisão, essa quebra, é uma cisão homolítica. Okay? E aí, tudo que eu expliquei para vocês, que estabiliza os carbocátions, também, de certa forma, estabiliza os radicais. Por exemplo, o efeito de hiperconjugação, que eu expliquei, que seria a interação de uma orbital vazia, né? Ou semi-vazia, no caso dos radicais, com uma ligação vizinha CH, né? Então, como se esse daqui tivesse interações, né? Via hiperconjugação, e isso estabiliza esse radical. Tá? Então, eu tenho aqui algumas situações que podem acontecer: hiperconjugação, ressonância, deslocalização eletrônica, né? Então, deslocamento de hidreto, de metila, aquilo que eu falei, tudo lá para os carbocátions vai valer aqui também. Certo? E as reações via radicais livres? Elas têm, geralmente, elas têm 3 etapas. Tá? Elas têm o que a gente chama de fase de iniciação, precisa ser formado radical. Como é que ele é formado, professor? Uma cisão homolítica, vai quebrar no meio. Cada átomo aqui é como se eu tivesse A, né, ponto, mais A, ponto. Cada átomo fica com seu elétron, cisão homolítica, aí forma radicais. Aqui colocado no slide 2A, A mais A é 2A, né? Mas só que vocês lembraram que cada A ficou com seu elétron. Por isso formou o que, gente? Radicais. Após essa etapa de iniciação, né, que é a formação da estrutura com o elétron, que é o nosso radical livre, aí sim esse radical livre entra em contato com uma molécula, formando um outro radical livre. Esse radical livre entra em contato com outra molécula, formando outro radical livre. Enfim, eu vou ter muitas etapas repetidas, né? Muitas vezes a repetição de formação de radicais livres. Então, essa etapa a gente chama de propagação. E a gente tem a terceira etapa, que a gente chama de terminação, é quando um radical encontra outro radical e aí forma uma ligação. Então, aí eu estou terminando a terminação, certo? Então, aí eu tenho a finalização de uma reação via radicalar. Na próxima aula, a gente vai falar, eu vou logo falar dos carbonos. Então, vamos lá. Os carbônios agora possuem geometria piramidal, né, parecido com o NH3, com a amônia, né? Então, agora sim, a estabilidade dos carbânions. Por que é carbânion? Porque agora tem um ânion. Ele tem carga negativa. Os carbocátions têm carga positiva. Ele é um cátion, né? Enquanto que os radicais, eles não têm carga. Eles possuem um elétron desemparelhado. Então, a estabilidade dos carbânions agora tem que ser oposta aos carbocátions, né? Então, a estabilidade do carbânio, né? Ela está relacionada com a força do ácido conjugado. E aí vocês precisam dar uma olhadinha lá na química geral, o que é um ácido conjugado, uma base conjugada, que é aquela teoria de Bronsted de Lowry de ácido e base conjugadas, né? O que diz essa teoria em linhas gerais? É que se eu tenho uma base conjugada forte, né? O meu ácido conjugado, o meu ácido inicial é um ácido fraco, certo? Então, é isso que diz aí, em linhas gerais. Dei uma pesquisada nessa questão da força do ácido base conjugado. Até falei isso no curso passado, está lá nos slides, revisem, né? Eu falei isso aí, acidez e basicidade dos compostos orgânicos, ok?
Assim, a química orgânica ela está muito entrelaçada. Os conceitos que vocês aprenderam no curso anterior, vocês precisam trazer para cá. E aí, ó, como eu falei para vocês, ó, carbono é o contrário, né? Estabilidade, né? Ó, o terciário é o menos estável, depois vem o secundário, primário, OH3-, eu tenho aqui os alílicos, né? Ou os vinílicos, os benzílicos, né? Então, é o contrário do que a gente falou para carboxátil, certo? Sim, a explicação, eu tenho aqui, por exemplo, se eu tenho uma hibridação aqui do tipo SP, eu tenho 50% de caráter S. Por que SP é 50% de caráter S? Porque esse orbital, ele é SP, eu tenho um orbital S e um orbital P que se juntar, então é 50% de cada. Por que o orbital, esse orbital aqui, SP2, por que esse orbital aqui, ele é um orbital SP2, ele tem 33% de caráter S? Porque eu tenho 2 orbitais P para cada orbital S. Então, eu tenho aqui, ó, 66,6, né? 66,666 é o P e 33,3333 é o S. Por que uma hibridação SP3 eu tenho 25% de caráter S? Ó, SP3, eu tenho para cada orbital S, eu tenho para cada, né, orbital que originou, né, o SP3, eu tenho 3 orbitais P, foi um orbital S com 3 orbitais P, então eu tenho 25% de caráter S. Então, isso faz com que, quanto mais eletronegativo for, quanto maior o caráter S, mais estável. Se ele é eletronegativo, ele aceita bem uma carga negativa. Então, aí aumenta a estabilidade dele. Os carbônios com hibridação tipo SP, a explicação é aquela que eu falei anteriormente, ó. É a mesma explicação, a hibridação SP3 eu tenho 25% de caráter S. Percebo que o pK é 50, né? O pK alto significa baixa acidez, né? A SP2 eu tenho 33% de caráter S, então já aumentou um pouquinho, né? A acidez, né? Quando a gente compara com a amônia também, que seria um ácido fraco. Mas, ó, quando eu tenho aqui a hibridação SP, é isso, eu tenho 50% de caráter S, e aí eu tenho ácidos mais fortes, né? Dizemos que isso aqui é um ácido mais forte, por exemplo, os álcoois, porque eles são ácidos fortes, eles têm pKa entre 16 e 18, né? Por quê? Porque eu tenho aí o oxigênio é muito eletronegativo, então ele aceita bem uma carga negativa, ok? Então, gente, falei dos carbânios, dos radicais e dos carbocátios. Esses 3 intermediários importantes, eles sempre estão presentes nas reações químicas que nós vamos ver e que vocês já estão vendo, na verdade, na unidade 3. Um grande abraço a todos.